Bom dia! Nesta manhã nós estaremos conversando com você aqui no canal Filósofo Urbano acerca de algo preocupante. Mas antes eu quero dizer para você que no nosso canal nós temos quase 300 vídeos, vários com 30 segundos, históricos, um pouco com informação teológica, da palavra, da Bíblia, e nós temos também alguns assuntos corriqueiros que fazem muito bem você aproximar, porque você é despertado para presentificar realidades que está ao seu redor, de tal maneira que você vai aprender a identificar momentos agradáveis para a sua vida que às vezes são perdidos por se distrair com a pressão, as turbulências que a própria vida nos apresenta. E nós estamos produzindo nesses últimos dias vídeos de 30 segundos falando um pouco da Idade Média, do desenvolvimento do pensamento filosófico e também da dinâmica da história do cristianismo, quando nós vimos em algum momento caminharem juntos, mas sendo que a igreja cristã, com um poder muito grande, influência sobre toda essa história que foi desenvolvida. Existem algumas citações a alguns filósofos antes de Cristo que, para você ficar sabendo que a nossa cultura ela tem uma parte muito grande desta relação com os gregos, com a cultura grega. Pelo menos os nossos termos, as nossas palavras estão muito conectadas a elas. E queremos que você visite o canal, você sendo gostando, ficando gratificado, compartilha. Eu tenho visto que as pessoas têm muita dificuldade para compartilhar, não sei se é medo de se expor, porque um canal talvez de uma pessoa, um taxista, né, uma pessoa que auto se designa, determina, se identifica como filósofo urbano, e nós queremos que você aprenda a presentificar aquelas coisas que podem te fazer bem. Se é bom para você, compartilha com outras pessoas, se informe, leia, né? E nesta manhã a minha conversa com você é sobre coisas assim que são bem claras na Bíblia e que trazem às vezes confusão para as pessoas, qual que é a relação de Deus com este universo e com a sua criação, de tal maneira em que todos serão responsabilizados diante dele, são responsabilizados. Nós temos textos na Bíblia que trazem de maneira muito clara que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Obviamente, eu não sou adepto da teoria da retribuição, né? Que sempre tudo que nós merecemos, recebemos, ou seja, tudo que investimos, nós vamos ganhar também. Ou seja, uma lei natural de que se você faz o bem, você vai receber o bem. Na verdade, você está cercado por circunstância que está além do seu controle. Mas nós vamos pensar que existem algumas leis que governam tanto a relação social como a relação do homem com a natureza. E nós temos hoje um problema muito sério, que depois eu vou trazer aqui uma palavra rápida, né, que o medo de uma revolução cultural, enquanto que na verdade pastores, líderes e pessoas aí que estão completamente atormentadas, inquietas por causa dessa cultura, essa revolução, e esquecendo que na verdade temos que estar preocupados e atentos a uma cultura espiritual, ou seja, de ensino e de mostrar a responsabilidade individual de cada pessoa e não caracterizar a instituição como sendo responsável por alguém. Que na verdade a instituição em si ela não vai se apresentar diante de Deus para receber juízo ou não. A própria história da instituição e os seus membros já define qual está sendo o caminho trilhado por essa instituição. Então nota que há uma grande diferença. Deus lida com pessoas, com vidas, e não com pessoas jurídicas, com grupos institucionais, no sentido da personificação de estrutura. A instituição não é um ente.
é algo que existe temporariamente dentro de um contexto do desenvolvimento social, né? É a produção social dela. Mas vamos aqui, eu quero citar para você alguns textos da Bíblia que são muito simples, né? Que eu tenho gravado no meu coração, na minha mente. Um deles é que a Bíblia fala que lá no Velho Testamento que os seus filhos comerem uvas verdes, né? Não é o dente dos pais que vão embotar. Por quê? Porque cada um vai responder por si mesmo. Se eu como uvas verdes ou qualquer coisa que não está no ponto ideal para ser comido, dá aquela gastura, aquela coisa terrível nos dentes, né? Aquela coisa estranha. Então aquilo está trazendo o seguinte: se o homem faz algo, ele vai responder por aquilo. Cada um vai ter uma responsabilidade individual sobre os seus atos, sobre as suas escolhas. Nós temos também no Novo Testamento também, quando Paulo escrevendo, dizendo que de si mesmo a Deus. Quando há uma questão de um juízo sobre algumas atitudes por alguns, quando na verdade alguém fazia alguma coisa e condenava os outros que não faziam. Os que faziam condenavam os que não faziam condenavam os que faziam. Então havia um confronto ali. E no fim do texto Paulo diz, ó, sabendo que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Nós temos no livro de Hebreus um texto que é muito interessante, quando ele fala que tenha em grande estima, né, os vossos pastores, os vossos líderes, porque eles velam sobre a tua alma como que se tivesse de dar conta dela. Na verdade, ninguém vai responder pelo outro. Os pais não responderão pelos filhos. Os líderes não responderão pelos seus liderados. Cada um dará conta de si mesmo. É importante haver essa consciência. A responsabilidade sua de crescer na fé e desenvolver dentro da realidade do contexto social é sua. Você não precisa atrelar a sua vida e submeter ela dentro de uma força institucional de tal maneira que você perca o sentido da sua fé e da possibilidade de você pensar. Se o problema na Idade Média era o conflito entre descobrir a possibilidade de desenvolver a razão e a fé de tal maneira que elas possam não se contrapor, ainda continua sendo um desafio. Como é que podemos lidar com essa revolução cultural hoje, em que a estética da música, a linguagem teológica muda? Você nota que, se eu dizer para vocês, olha, nós vamos agora, nós vamos orar. Tá ok? Nós vamos orar. A cultura estética da linguagem, da música, nós vamos orar, então entenda isso. Talvez não haja tanto impacto, mas o nosso ouvido está sendo construído para ser impactado com uma cultura estética da linguagem de tal maneira, olha, presta atenção, hoje nós vamos orar poderosamente de tal maneira que você terá uma semana abençoada, livre de tudo que você possa imaginar que venha contrapor as suas expectativas. Nós vamos orar de maneira fervorosa e não vai ser apenas um dia, não, serão 7 dias, ou seja, é o máximo da perfeição, é dentro daquilo que nós queremos encontrar realmente o resultado e vai começar a partir de agora. Nota que o Deus que vamos buscar é o mesmo, mas a maneira como eu coloquei no princípio da palavra, dentro desse assunto, eu falei, nós vamos orar, a coisa fica muito solta, sem aquele impacto. Mas se eu já me coloco de uma maneira mais eloquente, mais impositiva, eu acabo invadindo o teu espaço de reflexão, porque eu quero, na verdade, ter um controle para que você compre a minha mensagem e dela participe. E quando está refém de alguma coisa que progressivamente é desenvolvido tanto na cultura e nessa mudança, e que pode nos fazer mal, é você simplesmente ficar como que alguém que vai recebendo sem criticar, sem refletir. E dentro do nível espiritual, que eu acredito que tem que ter uma revolução espiritual na sua vida, na minha vida, na vida de todos, é que é o conhecimento da palavra, de tal maneira que você vai ter consciência que os poderes existem para organização e para ordem. O líder existe para se espelhar para aqueles liderados, qualidades, né? Direções que podem facilitar a caminhada. Mas você não pode ficar refém desses apontamentos, desse direcionamento, porque você tem que ser uma pessoa
que questiona as suas escolhas e também assume aquilo que você faz. Então, dentro desse processo, então, você vai ver que as mudanças serão feitas. Voltando então ao raciocínio aqui, de que então no período da Idade Média, esse desenvolvimento, toda aquela força da igreja, todo aquele processo, aí nós vamos entrar no renascentismo, quando aí nós começamos a perceber que o homem volta ao centro, e há um desligamento mais daquela centralidade a Deus como resposta para tudo, e a igreja detendo todo o controle. Parece que é o sonho da igreja controlar os homens, da igreja institucionalizada, enquanto Jesus, na verdade, quando ele trouxe o reino de Deus, Jesus, quando trouxe o reino que está em nós e entre nós, ele disse assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que eu posso ter uma verdade que me liberta, e se, pois, esse Filho me libertou, eu estou verdadeiramente livre, está integrado a uma instituição? Não tem problema nenhum. Porque a vida social se faz dessa forma, você tem que estar integrados dentro dessa mobilidade, desse movimento. Porque fé é movimento, ele é confronto com a realidade que vão surgindo para que você amadureça e cresça, porque a responsabilidade é sua, é individual, não é do seu líder. É por isso que nós temos várias opções de escolha, as pessoas têm muito, nós temos o tradicionalismo, nós temos o pentecostalismo, nós temos o neopentecostal, nós temos tantas ofertas aí para que você abrace uma e se responsabilize, tanto diante daquilo que você assume, como também diante de Deus, porque na verdade a Bíblia traz de maneira muito clara. Voltando aqui, olha, interessante, se eu disse que Paulo afirmou que cada um dará conta de si mesmo, que nós temos o outro texto na Bíblia que fala que tenha em grande consideração os vossos líderes, porque eles velam sobre a tua vida como se dela fossem dar conta. Eles têm uma missão, porque vida com Deus é uma vida de missão. E, na verdade, quando você foge da missão, você não está fugindo apenas da sua missão, você está fugindo da presença de Deus, como aconteceu com Jonas. A Bíblia nos fala no capítulo 1 de Jonas que ele fugiu da presença de Deus. A missão é secundária, a sua relação com Deus é primária, é importante. Então, vamos voltar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Zele, tenha cuidado dos seus líderes, porque eles velam sobre a tua vida como se tivesse dar conta, mas não darão. Vamos voltar ao Velho Testamento, quando diz que cada um dará conta de si mesmo, né? Porque os pais não vão pagar pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarem pelos pecados do pai. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra que há uma consequência das nossas escolhas, de tal maneira que nós refletimos nos nossos filhos algumas coisas que plantamos e impomos e acaba criando uma conexão muito forte com a nossa geração, para o mal. Mas enquanto isso, se vai até a terceira geração, essa miséria, essa maldição, essa praga, as misericórdias de Deus vai muito além. E nós temos outro texto muito interessante também, que eu gosto muito dele, que resta ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nota que o juízo, ele não é coletivo. Se no Velho Testamento havia situação em que Deus julgava o povo, porque a representação patriarcal, o controle, a liderança, ela tinha uma responsabilidade porque as coisas eram bem claras para eles revelar de tal maneira que eles tinham que submeter aquela diretriz, porque era como se fosse um direcionamento teocrático. Deus responsabilizava. Hoje ainda temos algumas questões muito coletivas que nós não podemos identificar como sendo talvez um juízo. É o caso pandêmico, que eu ainda não consegui assentar no meu coração, na minha mente. Eu tenho meditado, eu tenho lido muitas coisas, a própria palavra de Deus, e orado, pedido a Deus para colocar um fim nesta situação toda, porque mudou a rotina de quase todo mundo, e eu não consegui entender ainda qual é a mensagem que Deus está nos enviando com tudo isso, confesso para você. E ainda muito mais confuso do que eu estão as autoridades a nível do mundo, porque não há um consenso nem na parte científica quanto àquilo que pode ser feito para frear e o que virá no futuro. Isso tudo produz
um sofrimento, uma angústia no ser, na nossa existência, de tal maneira que nós precisamos, então, aprender a confiar em Deus. Nesses momentos, são momentos em que eu tenho lido muito e aprendido que se eu sou um ser só, vim só e só irei, de tal maneira que acho que chegará um momento que não vai me restar nada a não ser uma grande esperança acerca daquilo que eu consegui alimentar nessa relação minha com Deus, primeiro na infinita graça e misericórdia dele, e nas minhas limitações como pecador, e Deus assistiu-me e pela graça me restaurou e colocou em mim essa fé preciosa na palavra e numa compreensão que está desenvolvendo pela própria palavra de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer em síntese, concluindo, é que eu estou preocupadíssimo com um grupo de pessoas que estão muito assustada com a revolução cultural. Se você pegar o renascentismo, você vai ver que houve o mesmo problema. Foi quando surgiram as invenções, a bússola, a luneta, várias situações que levaram os homens, a impressão o incunábulo, que era uma forma de impressão muito na época. Então, aquelas coisas todas vieram numa mudança tremenda e trouxeram alguns benefícios. Se você lembrar do renascentismo, você vai lembrar da reforma. Você vai notar que houve uma revolução em que os homens se desligaram um pouco da visão do controle de Deus e da igreja, na verdade, institucional, do cristianismo, e passaram a usar a razão, a ciência começou a avançar, e nós precisamos, então, fazer um equilíbrio entre a razão e a ciência. Aquilo vídeos de 30 segundos, é bom você ouvir, muito interessante, que tem a fé na revelação e a razão na interpretação dos sentidos, mas que o primeiro é mais confiável, a fé. De tal maneira, mas não há contraponto entre eles. Na verdade, nós precisamos, à medida que você relaciona-se com Deus, você aprende a interpretar bem o contexto sociocultural. Então, a minha preocupação é com muitos líderes, muitas pessoas, muitos irmãos, preocupados com o comunismo, uma coisa que já está fadada, já fracassou no mundo globalizado. A questão da cultura, eu não vou citar nomes, há certos teóricos aí que agora estão sendo divulgados, que na verdade só as academias que conhecem, mas parece que o povo é tão exposto que somente os líderes conseguem fazer essa mudança de tal maneira a darem segurança espiritual. Na verdade, nós precisamos orientar esse grupo a pensarem a fé com profundidade, sabendo que há momento em que nós nos desligamos de uma dimensão institucional religiosa. Então a igreja, com medo de perder poder, o controle das pessoas, começam a criar, demonizar todas as coisas, de tal maneira em que elas fazem uso de alguma coisa para não perder o controle, porque pensam alguns líderes e algumas instituições que ter controle é manter a identidade, a unidade. É mentira, porque quem não se atualiza vai se perdendo no tempo. Então, na verdade, você desperta para o seu crescimento, tanto na dimensão cultural, de maneira que não tenha medo de uma revolução cultural interna. No meu caso, quanto mais eu conheço, mais me sinto dependente de alimentar, necessitado de alimentar minha fé diante da palavra de Deus. Não tenho medo da revolução cultural, nem de qualquer coisa que a globalização está impondo sobre nós. Nesse mundo virtual aí, muitas coisas estarão mudando. Os valores morais estão sendo distorcidos, linguagens chulas hoje fazem parte natural da rede social e todo mundo convive. As imagens estão impactam no momento, mas depois nos acostumamos com violência, com uma série de coisas. E Deus está no sentido não pejorativo, e não vamos pensar também de uma forma tão positiva, mas está espalhado na rede social. Canal aberto, canal fechado, impressionante. Então você fala sobre Deus para todo lado, mas a palavra de Deus o povo não conhece. Então aprenda uma coisa,
Esteja preocupado com a sua revolução espiritual, uma transformação através do novo nascimento em Jesus Cristo. Ele tem poder para transformar a tua vida e fazer de você uma pessoa livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus traz para nós a reflexão e não a imposição. A capacidade de amarmos, de nos doarmos, de vivermos com as outras pessoas. Aprenda, você dará conta de você mesmo diante de Deus. Há um juízo, corra dele, fuja do inferno. Longe de Deus, tanto aqui neste mundo como também na eternidade. Os mistérios de Deus ocultos revelados àqueles que tomam posse pela fé na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Visita o canal Filósofo Urbano, compartilha se você entendeu, aprendeu alguma coisa. Veja os novos status que temos colocado aí no Zap, no Story ali do Facebook. É histórico, é muito bom. Que Deus te abençoe.